Oi meninas, no vídeo de hoje eu vou estar explicando tudo sobre como acompanhar a sua primeira corrida de Fórmula 1, como entender o que está acontecendo naquele momento. De hoje eu vou explicar tudo do básico para você conseguir acompanhar a sua primeira corrida. Primeiro, para quem não sabe, a Fórmula 1 é uma das categorias mais famosas do mundo do automobilismo. É como se fosse uma Copa do Mundo dos carros, sabe? É onde tem os pilotos mais rápidos, os carros mais rápidos, com mais tecnologia e mais caros do mundo. É dividida por temporadas e atualmente a gente está na temporada de 2025. Normalmente começa no mês de março e termina em dezembro. Cada corrida acontece em um lugar diferente do mundo. Então, por exemplo, a gente tem um GP do Brasil, a gente tem um GP de Mônaco, a gente tem um GP da Austrália. E GP significa grande prêmio, então sou tipo o grande prêmio do Brasil. Um fim de semana com corrida acontece primeiro na sexta-feira, que é onde a gente tem 2 treinos livres, e depois no sábado, que a gente tem a classificação, e no domingo com a corrida. Então, normalmente um GP começa na sexta-feira e termina no domingo. Às vezes tem as corridas sprints, que são uma corrida que acontece para ganhar mais pontos nos campeonatos do piloto e dos construtores. Então, quando for um fim de semana com corrida sprint, a gente vai ter um treino livre da sexta-feira, mais classificação da corrida sprint. E aí, no sábado, a gente vai ter a corrida sprint e a classificação para a corrida de domingo, e não vai mudar nada. Eu acho que isso deixa um pouquinho confuso na hora, mas a classificação da corrida sprint não muda nada na corrida de domingo. Então, mesmo que você tenha conseguido a pole position na corrida sprint, você não significa que você vai conseguir também na de domingo. Agora eu vou explicar para vocês como que funciona a classificação. A classificação define onde cada piloto vai largar na corrida de domingo, e ela é dividida em 3 partes. No Q1, todos os pilotos entram para correr, e os que fizeram e tentam fazer a volta mais rápida. E os 5 últimos colocados vão ficar nas 5 últimas posições. Na Q2, os pilotos que sobraram correm de novo e tentam de novo fazer a volta mais rápida, e os que ficaram com menos tempo de novo ficam nas 5 últimas posições. E na Q1 é definida quem pega primeiro lugar, pole position, e quem fica até a 10ª posição. Agora, o que é essa tal de pole position que todo mundo fala e que eu acabei de falar? A pole position é o primeiro lugar do grid na largada da corrida de domingo. Então, se você vir falando assim, tipo, fulaninho de tal pegou a pole position da corrida de Mônaco, significa que ele vai largar em primeiro na corrida de Mônaco. Ele fez a volta mais rápida na corrida de classificação e vai largar na frente de todo mundo. E por que essa pole position é tão importante? Primeiro, que é meio óbvio que é melhor pegar o primeiro lugar do que o 10º lugar, né? Mas pegar pole position tipo de Mônaco é muito importante porque é um lugar muito estreito, então não dá pra fazer ultrapassagem. Então você pegando a pole position tem mais chance de você vencer. Durante a corrida, a gente tem um pit stopper, que é pra tocar o pneu. Normalmente quando tem alguma coisa de errado com o carro e o piloto para no pit stop, muito rápido os engenheiros, os construtores vão lá e ajeitam o que tá de errado e ele volta pra corrida. É tudo muito rápido, questão de segundo, então muito rápido. Então, se você vê no rádiozinho que fica no canto da tela, nas transmissões, você vê falando assim, box, 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 é pra eles ir pro pit stopper e fazer essa troca. Em uma corrida também, a gente tem o safety car e o virtual safety car. O safety car é um carro que entra na corrida quando acontece algum acidente ou alguma coisa que prejudique a segurança dos pilotos, e aí fazem com que eles diminuam a velocidade e fiquem andando todos retinhos assim, até que tenham segurança para eles voltarem a correr e ultrapassar. Então, durante o safety car, eles não podem ultrapassar uns aos outros. O virtual safety car é a mesma coisa, só muda que o carro não entra na pista. Vale ressaltar que o safety car pode ser muito bom ou muito ruim para alguns pilotos, porque quando o safety car sai, aí que a coisa fica feia, que todo mundo tenta ultrapassar uma ou outra, e o piloto que tá na pole position tenta defender o lugar, e aí que começa a pegar fogo a corrida e esquenta mais. Ou você pode conseguir uma coisa muito boa, ultrapassar alguém, conseguir uma posição mais à frente, ou você pode perder posição. Então o safety car pode ser bom ou ruim, dependendo da posição que o piloto estiver na corrida. E agora, finalmente, quem é que participa do grid da Fórmula 1 atualmente em 2025? Grid, pra quem não sabe, significa meio que o elenco da corrida, tipo os pilotos que correm na corrida em si. Esse ano a gente tem 20 pilotos e 10 equipes, sendo 2 pilotos para cada equipe. Primeiramente, a gente tem a Ferrari com o Charles Leclerc e o Lewis Hamilton, que saiu da Mercedes depois de 12 temporadas nela, entrou nesse ano agora na Ferrari.
Na Red Bull, a gente tem o Max Verstappen e o Lando Alonso, que tá substituindo o Sérgio Pérez nessa temporada de 2025. Na McLaren, a gente tem o Lando Norris e o Oscar Piastri. Na Mercedes, a gente tem o George Russell e o Kimi Antonelli, que é o mais novo no grid e tá substituindo o Hamilton. A gente tem a Aston Martin com o Fernando Alonso e o Lance Stroll. Tem a Alpine com o Pierre Gasly e o Franco Colapinto. Tem a Sauber com o Nico Hülkenberg e o Gabriel Bortoleto, que é o único brasileiro no grid atualmente. Tem a Haas com o Esteban Ocon e o Oliver Birman. A gente tem a Williams com o Alexandre Alpan e o Carlos Sainz. A VisaCast App RB com o Yuki Tsunoda e o Isaac Hadjar. E agora eu vou explicar a parte mais difícil pra vocês, que é o sistema de pontuação. Pra mim, foi a parte mais difícil de entender no início, que eu espero que eu explique de um jeito que vocês entendam. Cada piloto, durante cada GP, se ele ficar entre os 10 primeiros colocados, ele ganha um ponto, sendo 25 o máximo e 1 ponto o menor ponto. E esses pontos no fim do ano são somados e definido qual é o piloto e construtor do ano, que vira campeão mundial. Tá colocando aí na tela um sistema de pontuação certinho pra vocês verem e tirarem print caso vocês queiram. Quem ficar abaixo da 10ª posição, a 11ª já não pontua, então se você ficar da 11ª abaixo, não pontua nada. Já o sistema de pontuação do campeonato dos construtores são os pontos somados de cada piloto que corre pelaquela equipe. O Hamilton ficar em primeiro lugar, ganhando 25 pontos, e o Charlie ficar em décimo lugar, ganhando 1 ponto, o campeonato dos construtores vai ter 26 pontos, que é o ponto dos pilotos somados. Mas se o Charles fizer a volta mais rápida naquele GP, ele ganha mais 1 ponto extra, virando 2 pontos e somando 26 pontos. 27 pontos. O sistema de pontuação da corrida sprint acontece diferente, são só os 8 primeiros colocados, sendo 8 o número maior de pontos e 1 o menor. Um piloto consegue fazer até 34 pontos em um GP com corrida sprint, ficando em primeiro lugar na corrida, sprint, que também ganha ponto. Eu vou botar o sistema de pontuação aí da corrida sprint. E mais 1 ponto de volta rápida, ficando com 34 pontos. Então ele pode pontuar muito em um único GP. E é basicamente isso que você precisa pra se sentar e assistir a sua primeira corrida e entender tudo que eles estiverem falando com aquela linguagem que ninguém entende de início. Ao longo que você for assistindo, que você for vendo as corridas, você vai entendendo melhor, caso não ficou tão claro pra você ao longo desse. Vai ter um GP agora. Eu não sei quando eu vou estar postando esse vídeo, mas se eu postar antes de sexta-feira, a gente vai estar tendo agora o GP do Canadá. Então é legal que você assista pra você conseguir entender e botar o que você aprendeu nesse vídeo em prática. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido tudo nesse vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau!